E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, agora, nessa aula de português, na segunda da semana, né, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos corrigir a atividade que nós propomos aula passada, tá? Na verdade, que eu propus a vocês aula passada, que são as páginas 1 a 8, na verdade, questões 1 a 8, das páginas 131, 132 e 133 do livro Português Linguagens, tá bom? E aí nós vamos fazer a correção dessas atividades. Estou olhando aqui no meu caderno, porque nós temos que ter o controle das atividades, tá bom? E aí depois nós vamos resolver uma atividade da página 134, mas essa vocês não precisam copiar nem nada, nós vamos corrigir apenas aqui na aula, para que nosso conteúdo fique mais vasto, mais amplo, e vocês consigam sintetizar melhor o conteúdo. Então vamos nessa, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês a tela com a projeção do livro, tá bom? Eu acho que vocês estão conseguindo ver bem direitinho agora. Estou aqui na página 131, tá bom? E essa atividade, nós temos aqui 8 questões, tá bom? Então, vamos lá. Começar. Gente, nós temos aí o trecho de uma reportagem, né? Que tem o título País vira campo fértil para uso de laranjas. Vamos dar uma lida? Acompanhe. A laranja dos mais variados tipos. Desde o laranja político, identificado nas CPIs do Congresso, até o laranja virtual, que surge na internet para vender produtos de empresas de fachada, que não são entregues ao consumidor. Cidadãos honestos, na maioria das vezes com pouca instrução e baixo poder aquisitivo, transformam-se em laranjas inconscientes, ao assinar, sem saber, procurações utilizadas pelos fraudadores para abrir empresas de fachada. Documentos perdidos ou roubados são também instrumentos fáceis nas mãos de grupos criminosos para a criação de laranjas. Gente, então, primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui, tá? Esse é um trecho da reportagem do Estado de São Paulo, tá? É um jornal do ano de 2007. E vamos lá. Nesse caso, a palavra laranja, ela não está sendo empregada no seu sentido literal. Eu não estou falando da laranja, da frutinha, tá? Embora esteja vendo aí uma figura de uma laranja ilustrando o rosto, né? Mas é justamente esse sentido. É a palavra laranja ironizando, sendo usada de forma figurada para identificar as corrupções, né? Laranjas políticos, laranjas, tem laranja virtual, né? Que identificam pessoas que fazem atos ilícitos, ilegais, né? Então vamos lá. O substantivo laranja tem significados diferentes quando colocamos antes dele os artigos o ou a, certo? Vamos lá. Ao ler o título do texto, que sentido o leitor normalmente atribui à palavra laranja? Então, tendo em vista aí nesse título a expressão campo fértil, quando a gente pensa em campo fértil, a gente pensa lá naquelas plantações, pensa na natureza, né, nos cultivos de laranja como fruta, tá bom? Então, esse caso, a palavra laranja no título pode ser associada à fruta, tá? B. Com qual sentido o autor da reportagem empregou essa palavra? Vamos lá, com qual sentido o autor da reportagem empregou essa palavra? Vamos lá, gente. Justamente nesse sentido, de pessoas que se tornam responsáveis pelos atos de outra pessoa, né? E nem sempre essa palavra laranja é empregada na forma positiva, tá bom? Nesses casos, pelo menos, não estão sendo. 2, gente. Vou passar aqui para vocês, tá? Senão eu vou esquecer de fazer isso.
aqui para a página 132. Vamos lá. Acompanhem aí. Leia esta tira de Caco Galhardo. Temos aqui uma tira. Como título, temos Os Pescoçudos. Tá? Vamos lá. Temos uma multidão e aí um fala para o outro. A coisa está feia, Silveira. O time está perdidinho dentro de campo. Pois é, Jota. Já estão até mexendo na comissão técnica para levantar a moral da equipe. A moral e os bons costumes, Silveira. Então vamos lá. Temos aí um teor meio crítico, né? Vamos aqui ver as questões. O substantivo moral tem significados diferentes quando colocamos antes dele o ou a, tá bom? Procure no dicionário o significado de o moral e a moral. No segundo quadrinho, de acordo com o contexto, a personagem empregou adequadamente essa palavra? Vamos lá. Temos aí o segundo quadrinho. Pois é, Jota, já estão até mexendo na comissão técnica para levantar a moral da equipe. Gente, tá empregado da maneira correta a moral? Não, tá? Porque a moral, nesse caso, deveria ter o artigo o antes. O moral, que significa o ânimo da equipe, o estado de espírito da equipe. O moral, tá? A moral significa outra coisa, certo? Significa os valores, a honestidade, os valores positivos que um ser humano assume. Levante hipóteses na letra B. Por que no último quadrinho a personagem mantém o substantivo moral no feminino? Então, pode ser que nesse último quadrinho a personagem que fala pode ter associado justamente a moral a esse conjunto de regras, né? Ao fato de a moral significar conjunto de regras e ter dado ênfase a isso como uma forma de melhorar também a moral na equipe, tá? Então vamos lá. 3, gente. Leia a lista de compras ao lado. Vocês veem aí, vou baixar aqui a tela, tá bom? Arroz, feijão, açúcar, manteiga, pães, frios, legumes, frutas e biscoitos. Letra A. Observe que na lista há itens no plural e itens no singular. Deduza por que isso ocorre. Vamos lá, gente. Vocês veem aqui arroz, pães, legumes, manteiga, alguns no singular e outros no plural, tá bom? Os produtos que estão no singular se referem somente, tá, a um único tipo de produto listado, tá bom? Arroz, certo? Feijão. E já quando a gente tem, no caso, pães, frios, legumes, frutas, biscoitos, são há vários tipos de uma mesma coisa. Por exemplo, nos pães, a gente pode ter pão sovado, pão francês, né, que algumas pessoas chamam, eu chamo de carioca. Frutas, existem vários tipos de frutas. Banana, maçã, goiaba, tá bom? Então, quando se constrói aí no singular, é apenas referente a um tipo. E quando tem a forma no plural, quando há a forma no plural, se referem a vários tipos de uma mesma coisa. Letra B, a questão 3. Antes das palavras arroz, feijão, açúcar e manteiga, podem ser inseridos termos indicativos de quantidades. Acrescente a esses itens, conforme for conveniente, os termos quilo, pote, pacote e caixa, antecedidos de numerais maiores que 1. Faça a concordância adequada. Vamos lá, gente, fazer a correspondência, certo? Um arroz. Eu posso dizer
1 quilo de arroz, 2 quilos de arroz, 3 quilos de arroz, certo? Assim como também posso dizer, com a palavra feijão, 1 quilo de feijão, né? Tendo em vista que nós temos aquele saco plástico e é vendido no quilo, certo? 1 quilo de feijão, 2, 3 quilos, tá? Açúcar. Posso também utilizar o quilo. Dependendo de como ele vem, posso utilizar caixa, tá bom? Pacote. E manteiga, geralmente vem em caixa, né? Uma caixa de manteiga, 2 caixas de manteiga, 3, certo? Considere estes nomes, né, no item C. Suco, água, leite, produto de limpeza, guardanapo, verdura, papel higiênico e fio dental. Imaginando que você incluiria em uma lista de compras esses mesmos itens, quais você escreveria no singular? Quais escreveria no plural? Gente, aí é com vocês, certo? Vocês, levando em consideração aquela questãozinha que a gente pontuou, de quando está no singular se referir a um tipo, quando está no plural se referir a vários tipos, vocês vão ver aí e responder. Por exemplo, se eu fosse trazer leite em líquido e leite em pó, eu colocaria leites, por exemplo, porque são 2 tipos de leite. Se eu quisesse trazer apenas o suco de um tipo, suco de goiaba, por exemplo, colocaria suco, tá? Depende muito desse estabelecimento que a gente fez. 4. Reescreva as frases empregando no plural os substantivos em destaque. No interior, letra A, ainda há casas com quintal e pomar. Eu deveria dizer quintaus ou quintais? Quintais, tá? Pomar, pomars ou pomares? Pomares, tá? Minha mãe prefere, na letra B, que eu coma mamão, melão e não apenas pão e pastel. Com mamões, melões e não apenas pães e pastéis, tá? Observem aí a terminação. O nadador, ou seja, os nadadores, o artigo também vai para o plural, tem o tórax bem desenvolvido. Gente, o que é que acontece aqui? O verbo tem, se a palavra nadador estivesse no plural, os nadadores, no caso, o tem iria ganhar um acento circunflexo, tá? Um chapéuzinho aí, para indicar que o verbo também foi para o plural. Tórax, como termina aí com X, é uma palavra que não muda, certo? Não tem os tóraxes. É apenas o tórax com X no final. Para entender a questão, era preciso ter noção de matemática. Para entender as questões, era preciso ter noções de matemática, ok? Vamos lá para a questão 5. Vou passar aqui para vocês. Tenham paciência um pouquinho com o meu computador. Fui demais. Voltamos para a questão 5. Isso, exatamente. Vamos lá. 5. Reescreva as frases empregando no diminutivo e no plural os substantivos em destaque. O pardal é um pássaro comum, mais bonitinho. Colocando no diminutivo, o pardalzinho. Colocando no plural, no diminutivo, os pardaizinhos. Não os pardalzinhos. Os pardaizinhos, tá, gente? Comprei um mamão bem verde. Mamão, mamãozinho. No plural, mamõezinhos, mamõezinhos. Adoro dormir em lençol de algodão. Adoro dormir em lençolzinho.
No plural, lençóizinhos. Lençóizinhos. Seu coração é muito bondoso. Coraçõezinhos. Coraçõezinhos, tá? Muda aí um pouco a terminação. Sei, gente. Temos aí o texto, tá? Novo aplicativo reprodução de panelaço e ajuda manifestantes, tá bom? Vamos aí, pressupondo que vocês já leram esse texto, e para a gente não perder tanto tempo, vamos direto às questões. Letra A. Identifique no texto um substantivo formado um substantivo no aumentativo e outro no diminutivo. Depois explique como cada palavra foi formada. Temos aí, no aumentativo, gente, a palavra panelaço, que teve o acréscimo do sufixo, que é essa partezinha do final, que indica aumentativo, aço. Panelaço indica uma palavra no aumentativo, tá bom? Aumentativo de panela. Ajudinha, ajuda, né? Que vem da palavra ajuda. Com o diminutivo, sufixo no diminutivo, inha, que é bem comum nas palavras diminutivas, tá bom? Discuta com os colegas e o professor. Quais ideias as formas no aumentativo e no diminutivo dão no contexto, tá bom? Essas palavras, né, que a gente viu. As palavras panelaço e ajudinha. Temos aí a palavra panelaço, dá a ideia de não só de panelas grandes, tá, gente? Mas, na verdade, dá a ideia de muitas panelas com muito som. Dá a ideia de intensidade, tá bom, gente? Já a ajudinha não dá a ideia de ajuda pequena, mas dá uma ideia de algo simples, muito básico, muito simplório. Então, os diminutivos e os aumentativos, eles além de indicarem algo grande, pequeno, também indicam outros sentidos, dependendo do contexto. Leia esses substantivos: fazenda, mulher, forno, corpo, jogo, porta, barba, barca, rabo, fedor. Tente descobrir qual ou quais deles fazem aumentativo com o sufixo aço. Podemos citar as palavras jogo, jogaço, tá bom? Um jogo muito incrível, a intensidade do jogo, como o jogo aconteceu foi muito grandioso. Não quer dizer que foi um jogo somente longo. Mulher, mulheraça, corpo, corpaço, barca, barcaça, tá? Gente, com esses sufixos a gente pode ver como as palavras se formam, mas é muito comum também ver pessoas falando de outras formas. Como, por exemplo, corpício em vez de corpaço, certo? B. Faz aumentativo com o sufixo ina. Fedor, fedentina. Talvez essas vocês não conhecessem, tá? Aumentativo com o sufixo alha. Forno, fornalha, tá? Fornalha. Fazem o diminutivo com o sufixo ola. Fazenda, fazendola, tá? Porta, portinhola. Geralmente a gente fala fazendinha, né, também. Fazem um diminutivo com o sufixo ixo ou ixa. Rabo, rabicho. Barba, barbicha, tá? E vamos para a última, que é a questão 8. Leia esta frase. Amorzinho, vem no meu colinho, vem. Amorzinho, colinho, tá? Imagine contextos diferentes nos quais essa frase pode ocorrer e nos quais o uso do diminutivo indique afetividade, certo? E também ironia. Geralmente, o diminutivo ele também pode indicar afetividade, certo? Exemplo de afetividade numa situação com essa frase. Mamãe falando com o filho, por exemplo.
Vem cá, meu amorzinho, vem cá. É um exemplo de relação de afeto. Ironia, certo? No momento de uma briga, por exemplo, é muito comum hoje em dia a gente usar o diminutivo. Exemplo, queridinha, você está ficando louca? Esse queridinho quer dizer que a pessoa tem uma afetividade? Não, né, gente? Quer dizer que a pessoa está bem irritada e quer ser irônica, né? Então, para além, ressalto, para além dos sentidos de grande e pequeno, aumentativo e diminutivo também podem assumir outros sentidos. Nós vamos agora resolver as questões da página 134. Dessa vez vocês não precisam copiar, nós vamos apenas trabalhar essas questões aqui, tá? Mas é bom que vocês acompanhem. E claro, quem quiser copiar por iniciativa própria, pode também. Vamos lá, gente. Leia o texto da paginação. Os livros de poemas devem ter margens largas e muitas páginas em branco, e suficientes, claros, nas páginas impressas, para que as crianças possam enchê-los de desenhos. Gatos, homens, aviões, casas, chaminés, árvores, luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas, que passarão também a fazer parte dos poemas. Esse é um trecho do autor Mário Quintana, tá, gente? Do livro Antologia Poética. É um poeta brasileiro. Considere o substantivo paginação empregado no título do texto. Qual das seguintes afirmações aplica-se a ele? Trata-se do aumentativo do substantivo página? Trata-se da palavra derivada do verbo paginar? Ou trata-se da forma mais masculina do substantivo paginação? Primeiro, não existe paginação, gente. É página, certo? Então, essa última aí a gente já descarta. Essa primeira, aumentativo do substantivo página. Não, né, gente? Não é uma forma no aumentativo aí. Esse é um substantivo derivado da palavra paginar. Na verdade, do verbo paginar, tá bom? A partir do verbo, um substantivo foi criado. Deduza qual o significado da palavra paginação. Se julgar necessário, consulte um dicionário. Gente, temos a palavra página, o verbo paginar, passar as folhas, né? E paginação é justamente a distribuição de texto e de ilustrações nas páginas de um livro, tá bom? Essa distribuição. 2. O eu lírico do poema tem uma opinião sobre como deve ser a paginação dos livros de poemas. Segundo ele, como devem ser as páginas desses livros? Com margens largas, né, e muitas partes em branco, para que as crianças, né, possam colocar vários desenhos. Isso também configurar a arte, configurar a poesia. Qual a finalidade dessa paginação? O fato de as crianças poderem desenhar, poderem expressar seus sentimentos, pensamentos através da arte do desenho. 3. Releia esse trecho. Os livros de poemas devem ter suficientes claros nas páginas impressas que nós temos, né? Qual é o sentido da palavra claros no texto? Se necessário, consulte o dicionário. Quando a gente pensa em claro, a gente pensa em algo limpo, né? Quando a gente pensa em algo iluminado. E é justamente isso. É uma página que estaria em branco, uma página sem muita sujeira, sem muita obscuridade. Seria uma página clara, em branco. No trecho, a palavra claros foi empregada como substantivo. Justifique essa afirmação. Gente, geralmente claro ou escuro a gente pode usar como adjetivo, né? Para dizer
Lustre claro, lustre escuro, sala clara, sala escura. Mas nesse caso, claro faz referência a uma página, tá bom? É como se eu estivesse dizendo, com a palavra claro, estivesse dizendo suficientes páginas em branco. Então, ela não representa uma característica, ela representa um próprio objeto. Então, aí, nesse caso, eu tenho um substantivo, tá bom? Vamos lá para a questão C. Em que situações você costuma utilizar ou usar essa palavra no dia a dia, tá bom? Vocês podem responder essa questão de maneira pessoal, mas vou dar algumas noções para vocês. Claro pode se referir a claro ou escuro, né, as oposições, a iluminação. Claro também pode ser uma confirmação de uma resposta. Exemplo, você fez a atividade? Claro, certo? Também pode ser usado nesse sentido que o texto nos mostrou, certo? Entre outros. Observe as palavras utilizadas pelo eu lírico. Eu lírico, gente, é essa voz dentro do poema, dentro do texto, que é uma voz subjetiva, uma voz que nos transmite uma mensagem poética, certo? Vamos lá. Observe as palavras utilizadas pelo eu lírico para nomear os desenhos que as crianças fariam. A que essas palavras se referem? A objetos, aos lugares, a plantas, a animais, enfim. B. Qual a classificação gramatical dessas palavras? Substantivos simples e substantivos concretos, né, gente? Uma palavra só e são coisas que nós podemos apalpar, né? Que nós podemos, de fato, ver, pegar, de acordo com substantivos concretos, de acordo com esse conceito, tá? Levante hipóteses. Por que essas palavras estão flexionadas no plural? Porque, gente, se referem a coisas variadas que as crianças podem fazer, certo? Uma criança não necessariamente tem que fazer somente uma planta, desenhar somente um animal. Pode ser de maneira bem geral, tá bom? Vamos lá, eu quase me perco aqui, mas não vou me perder. Pronto, voltei para a minha página. Vamos lá, gente. Questão 5, estamos quase no fim. Levando em consideração o contexto em que as palavras analisadas na questão anterior aparecem no texto, discuta com os colegas e o professor e levante hipóteses, porque todas têm a mesma classificação gramatical. Gente, tanto são simples, porque todas as palavras são compostas por um termo só, e são simples, na verdade concretas, porque elas têm existência própria no mundo, que é um dos conceitos lá do substantivo concreto, né? Elas existem, podem ser apalpadas, tocadas e existem de maneira independente no mundo, certo? Que outras coisas as crianças poderiam desenhar em um livro de poemas, além das mencionadas pelo eu lírico? Poderiam desenhar, por exemplo, pessoas, a família, os lugares pelos quais elas passaram. E essa resposta é um tanto meio que pessoal, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês possam ter refletido um pouco acerca da nossa língua e de como os substantivos se comportam, tanto nessas flexões de substantivos femininos, masculinos, singulares ou plurais, em como todo esse processo funciona, tá bom? Também em relação aos graus aumentativo e diminutivo, que podem indicar não só coisas grandes ou pequenas, mas outros sentidos dependendo do contexto, tá bom? Eu espero que essa aula tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E é isso. Até semana que vem. Bons estudos!